Bem, alô, meus queridos amigos e irmãos do nosso programa Herculano, Metro que melhor mediu Kardec, sempre, toda quarta-feira, às 20 horas, um bate-papo, uma conversa boa com Dona Heloísa Pires sobre algo da obra do querido Metro que melhor mediu Kardec. Na noite de hoje iremos ver algo da obra Os Filósofos, essa obra magistral do querido Herculano Pires, mas convido Dona Heloísa, né, Dona Heloísa, como sempre fazemos, no início da nossa reunião, a levarmos o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de encontro, onde iremos conversar sobre essa obra maravilhosa, a obra de Herculano Pires, e na noite de hoje trazer esses que vieram à Terra com a permissão de Jesus, trazer os pedaços de sabedoria, os filósofos, tão bem retratados pela pena do nosso querido professor Herculano. Sendo assim, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista, o nosso bate-papo da noite de hoje. Dona Heloísa, tudo bom? Como é que vai? Mais uma semana? Que será maravilhosa, porque Deus é nosso pastor, nada nos faltará. Estamos mergulhados na energia divina. Problemas existem, fazem parte de evolução, diz Emmanuel. Olha, e eu costumo dizer que esse programa aqui, eu fico com saudade de Dona Heloísa, mas essa semana eu não fiquei muito não, viu? Não fiquei muito não, porque eu fui assistir Dona Heloísa numa homenagem maravilhosa, né, a Chico Xavier, de sua palestra lá para o pessoal, que saiu na Rede Amigo Espírita. Dona Heloísa, e que coisa boa a senhora retratar com tanto amor Chico Xavier, e um capítulozinho me permita dizer que eu adorei a senhora enaltecendo essa obra maravilhosa, que é uma obra para o futuro ainda, a obra do espírito André Luiz, que hoje alguns desavisados estão aí a criticar a obra de André Luiz. Bruno, eu acho até que eles procuram esses vultos que causam mais impacto para aparecer. Não é possível. Evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, ciência pura comprovada pela ciência agora. Quando André Luiz escreveu, e ele é magnífico e meu pai o amava muito, quando André Luiz escreveu, a ciência ainda considerava heresia científica. Agora tudo se comprovou. Por que esta vontade de agredir? É para aparecer, não tem outra explicação. É como criança que, numa idade, vai chegando na adolescência, fica agredindo o pai, ou o professor, ou a mãe. É falta de maturidade e, inconscientemente, uma inveja muito grande. E da mesma forma, Dona Heloísa, citam hoje que o próprio Emmanuel foi quem trouxe para o Espiritismo esse religiosismo, né? Faz essa crítica até Emmanuel. Só eles são bons. Eu gostaria que cada um apresentasse seu currículo no trabalho, na divulgação. Ficar como criança pequena só agredindo não leva a nada. A hora é de trabalho, a hora é de exemplificar que os espíritas, através do Consolador Prometido, desenvolvem respeito, amor ao próximo, paciência, tolerância. Eu não entendo de onde vieram esses meninos, que já não são tão meninos. Eu não vi a história, não, que o revolucionário Che Guevara dizia assim: ai, governo, sou contra. Aí parece esses meninos, né? Qualquer direcionamento, qualquer coisa que direcione para o bem, para a verdade, sou contra. Sou contra tudo. E a gente quer bem, né, Bruno? São queridos, nossos irmãos, respeitamos, mas vamos concordar. Tentar denegrir André Luiz é muita arrogância, muita vaidade.
Pois é. André Luiz, Emmanuel, que é isso, gente? Quem somos nós, crianças pequenas? Dona Heloísa, e outro motivo, nesse fim de semana, para minha felicidade, eu fiquei realmente enlevado, com a alma enlevada, que eu entrevistei a querida presidente da Federação Espírita Brasileira, a Marta Antunes, né? E, dona Heloísa, em um determinado momento da entrevista, que eu vou passar para a senhora ver também, né? A Marta citou dois grandes expoentes que influenciaram muito bem a doutrina no Brasil e também a vida dela. Ela citou Caíba Chutel e Herculano Pires. E aí eu fiquei a pensar, dona Heloísa, o que é o tempo, né? O que é o tempo, e que coisa boa essa renovação da FEB, né? E uma Marta Antunes vindo em público e mostrar a grandeza do professor Herculano, não é? Lindo, lindo, eu fico até emocionada. Encontrei algumas vezes Martinha, como chama a Nena, ela é um encanto, é um doce, o Godinho, inclusive numa reunião do Oceano. Mas não pensei que eles fariam, como tem feito muitos da FEB, o reconhecimento do trabalho do meu pai. Que Jesus os abençoe, são verdadeiros espíritas e provam isso pela atitude linda. Não, e já faz tempo, porque lá atrás o próprio Nestor Mazotti já chamou a senhora, não foi? Duas vezes. Chamou para congresso da FEB, mas o Nestor era de São Paulo. Ele nunca levantou a voz para apoiar meu pai, mas nunca também deu voz para outras afirmações esdrúxulas. Mas o Nestor me chamou, fui tratada com muito carinho. E hoje vem a Marta Antunes, vice-presidente. Marta, que Deus abençoe. Fiquei feliz. Obrigada por você dar o testemunho dessa história linda sobre a querida Marta Antunes. Dona Heloísa, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos. Dona Heloísa, veja bem, pessoal, a gente vai trazer hoje aqui, Dona Heloísa vai discorrer algo sobre a obra Os Filósofos. Dona Heloísa, a gente que gosta de Herculano não gasta dinheiro à toa, né? Mas veja como eu sou. Eu chego, comprei Os Filósofos. Cheguei na livraria outro dia. Olha aí, olha aqui, ó. Dona Heloísa, veja a capa diferente, é o mesmo livro, mas eu vou ter que comprar uma capa linda dessa. Isso eu não fiz, eu só tenho esse. Você é mais louco por livros do que eu. Não. Amo livros, não tem onde pôr mais. Eu amo o livro, mas o do professor Herculano é que eu faço isso. Se tiver capa diferente, eu compro. Eu compro. Porque a Paideia tem um cuidado, né, dona Heloísa? A Paideia tem um cuidado com a edição fantástico, né? Maravilhoso. O Molina, o Herculano, meu irmão, eles são muito cuidadosos e preocupados. A Tati, minha sobrinha, é gente idealista, e outros, são muitos, que estão lá. Trabalho muito lindo. Pronto, dona Heloísa, o Herculano discorre aqui sobre os grandes filósofos da humanidade. Ele vai de Pitágoras, Sócrates, Platão, até Karl Marx, Jean-Paul Sartre, né, os materialistas, né, existencialistas. Mas, dona Heloísa, qual o papel desses homens que foram alto-falantes da eternidade, né? Esses homens que vêm na Terra trazer a sabedoria, parte da sabedoria. Qual o papel desses queridos, os filósofos? Espíritos mais adiantados, aqueles que não Nietzsche, que era louco, não Schopenhauer, que era pessimista, mas Sócrates, por exemplo, que espírito lindo, que dignidade, que idealismo, que desprendimento dos bens terrenos. Os sofistas estavam na época falando, cobrando, arrumando cargos no governo. Quer dizer, de filosofia era pouco. Sócrates chegou.
para mostrar, através dos conceitos, ele fala sobre o conceito, a alma da palavra, para fazer com que aqueles sofistas se mostrassem ignorantes, que eles falavam sem saber direito o que falavam. Sócrates nunca aceitou cargo algum. Sócrates não se preocupava com dinheiro. Ele tinha, segundo alguns pesquisadores, um pequeno soldo de quando fora soldado. E passou para nos despertar para a importância de compreendermos o que realmente queremos falar. E mais bonito, humilde, ele utilizava a maêutica, as perguntas, para tirar da pessoa a verdade que nós temos dentro de nós. A humildade. Acreditava na reencarnação, porque aceitava que tivéssemos a verdade. Falava com o espírito dirigente dele. De vez em quando, numa reunião, ele saía, ficava embaixo de uma árvore, falando com o espírito que o dirigia. E nos deixou convite à honestidade, à coragem perante a verdade e à coragem perante a morte. Não tremeu quando foi condenado por tentar deturpar os jovens, porque ele falava que Deus não necessitava de ofertas materiais. E os do templo ficaram nervosos, porque perderiam muitos presentes. E Sócrates tomou tranquilamente a cicuta, ainda quando a mulher Xantipas, que era nervosa, chegou lá, ela o amava, mas era um amor meio possessivo. Sócrates, você é inocente. Ele falou, querida, querias que eu fosse culpado? Felizmente sou inocente. Tomou a cicuta e deitou e morreu. Primeiro andou bastante, deitou e desencarnou, provando, a morte não existe. Estava com 70 anos. Poderia, como o Buda, chegar até os 80. E gozado que antes dele, Protágoras, outro filósofo, esse eu não conheço muito, ele fugiu para não ser condenado, ele fugiu. E o navio dele afundou, ficou feio, fugiu e desencarnou do mesmo jeito, porque o navio afundou. E Sócrates enfrentou serenamente a morte, não existe, não podemos temê-la. Os biógrafos dizem, brincando, né, que Sócrates tinha duas opções, né? Então, Xantipa era tão temperamental, ele matava Xantipa ou se tornava filósofo. Ainda bem que ele escolheu se tornar filósofo. Ai, ele é lindo. Lembra quando ela vem e joga um balde d'água nele, que ela está nervosa? Que ela queria ter mais conforto físico, e ele não ligava para o conforto físico. E ele diz, eu sabia, ela falou e jogou água. Eu falei, eu sabia, depois da trovoada vem a água. Ela saiu furiosa. Olha, ele foi corajoso e tolerante. Dona Heloísa, aí Herculano perpassa por esses filósofos, né? Mas chega um momento na história, né, que aparece, chega a doutrina. Primeiro, lá na França, aparece esse sol da filosofia espírita, que é Leon Denis. Nossa! E aqui no Brasil, logo depois, né, alguns decênios depois, surge essa figura, né, que eu e a senhora a gente mal conhece, né, que é o querido professor José Herculano Pires. Né? Então, qual o papel desses dois grandes homens, um na França, logo no início ali, contemporâneo de Kardec, e aqui no Brasil, Herculano, a filosofia já na sua fase, a filosofia espírita? Herculano também foi de uma coragem incrível, porque se ele não se tornasse, não falasse tanto e agisse como filósofo espírita, faria mais movimento em volta dele. Mas ele não queria isso, ele queria aprender a filosofia nessa encarnação exatamente para falar sobre a maior filosofia, a filosofia, ciência e religião, o espiritismo, e fez um trabalho magnífico. Leon Denis é uma das minhas paixões, tanto no invisível, como no mundo céltico, como no depois da morte. Ele explica
desde a formação do Espiritismo, a doutrina secreta no depois da morte, que vem caminhando através dos séculos, que Jesus tira da escuridão e que Kardec apresenta com tanta propriedade. Denis é incrível, o pai adorava Denis. E um dia eu disse, pai gozado, você e Denis são filósofos e poetas. Ele falou, Denis me ajuda muito, Denis me inspira. E eu achei tão linda aquela humildade. São irmãos, Sócrates, Platão, Herculano, irmãos no desapego aos bens terrenos, na compreensão de que a vida não é para ninguém brilhar ou aparecer, na humildade. São lindos demais. Eu gosto muito de lê-los e pensar como devemos viver. O sentido da vida é evoluir. Dona Heloísa, a senhora falou uma coisa aí tão importante, que Dona Ivone do Amaral Pereira disse que a obra Memórias de um Suicida, antes de ser editada, foi revisada no plano espiritual por Leon Denis. Aí, a senhora diz uma coisa que é lógico, né? Se o Leon Denis, grande filósofo, né, revisa uma obra de Dona Ivone, imagine o trabalho de Herculano, como ele está ali com Herculano e o professor Herculano. É isso, a senhora, né? E a gente sente uma irmandade entre a obra de Denis e a obra de Herculano, inclusive a forma poética de falar. É lindo ver isso. Pronto, aí minha pergunta derradeira de hoje, né? Dona Heloísa, o próprio Herculano se referiu ao triângulo de Emmanuel, né? Ciência, filosofia e religião. Aqueles que combatem o aspecto religioso e se dizem herculanistas, o próprio Herculano, até no Espírito do Tempo, citou o triângulo de Emmanuel, né? Emmanuel. Mas, Dona Heloísa, veja bem, se a ciência é aquilo que a gente obtém pela pesquisa, observação, experimentação, a religião é o religare, religar a criatura ao Criador. Eu pergunto à senhora, qual o papel da filosofia? No caso, a filosofia espírita. É um processo que a filosofia em geral fala. Primeiro é a pesquisa, a ciência, que vem de todos os tempos, na forma de magia, na forma de confusões com magnetismo, o próprio Mesmer. Depois, essa pesquisa descobre uma nova moda de pensar, um novo saber. A filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. E esse novo modo de pensar conecta com as luzes, provoca a transcendência, arranca-nos, como diz Herculano no livro O Ser e a Serenidade, na hipiceidade da evolução, arranca-nos da base primeira da hipiceidade quando estamos fechados no casulo do egoísmo e do orgulho. E vamos caminhando através das várias encarnações, numa subida, numa aparente descida a nível individual e coletivo, até que vamos chegar à perfeição, o casulo completamente rompido e nós caminhando para a luz. A exemplo do querido mestre acima de nós, Jesus de Nazaré. É este o caminho da humanidade, é esta necessidade da reencarnação. Construímos o nosso destino, temos o livre-arbítrio. Deus é misericordioso. Dona Heloísa, pessoal, então, o que tivemos aqui hoje, leiam a obra de Herculano, os filósofos, tá? Esses alto-falantes da eternidade, e aqui a gente teve um grande alto-falante com sua trombeta para aqueles que tinham ouvido de ouvir, que foi o querido Herculano, e que continua, sua obra está presente. Herculano vive em espírito, mas entre nós também, através de sua obra, não é? Dona Heloísa. Muito obrigada. Fale com Dona Nena, gostaria muito de entrevistá-la, viu? Converse com Dona Nena. Vou falar com a Valquíria. A Valquíria vai resolver. Você vai entrevistar, ela vai adorar a sua entrevista. Eu estava conversando com Dona Heloísa e acompanhe também
o canal da Dona Nena. Como é o nome do canal dela, Dona Heloísa? Respostas como é? Plantão de Respostas, Nena Gal, no YouTube. Que é, pessoal, Dona Nena Alá Divaldo, né? Alá Divaldo, porque varou os 90 anos, mas com aquela força de espírito, até a voz dela. A voz bonita. Altissonante, né? Uma pessoa impressionante. Uma firmeza. Ela que dirige a casa espírita, a Nena é firme, tem discernimento. Amo demais, Nena Gal. Então, Dona Heloísa, vamos orar? Vamos orar. Nessa hora, principalmente, orar pelo espiritismo, pelos que se dizem espíritas por todo o planeta. Bem, meus queridos amigos, irmãos, agradecendo a Jesus por mais esse encontro, oramos ao Divino Mestre por essa humanidade que vai caminhando e aos poucos vai aprendendo as belezas das verdades espirituais, da filosofia, para que no futuro próximo todos os habitantes da Terra sejam filósofos, amigos da sabedoria. E agradecer ao professor Herculano, a Leon Denis, e pedir aos amigos espíritas, aos amigos de qualquer procedência, que conheçam a filosofia espírita, principalmente nessa hora grave no mundo, essa hora de tanta gravidade com a pandemia, quantas luzes a filosofia espírita pode nos trazer, e principalmente a calma moral que ela pode nos dar. Sendo assim, agradecidos a Deus, encerramos o nosso bate-papo da noite de hoje. Pessoal, então, convidando a todos para a semana, na mesma Herculano Hora, estaremos aqui, eu e Dona Heloísa, em mais um bate-papo. Dona Heloísa, um beijão, viu? Obrigada. Obrigada para você. Para a Ceiça, não esqueça da Ceiça, sua querida, lindíssima esposa. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui que eu vou ter que dizer, né? Toda vez que a senhora cita a Ceiça, ela fica toda ancha. Ela chega... Ai, que linda! Ela diz, ela não esquece de mim, né? Ela não esqueço. Ela é para você a luz, quando você se atrapalha como para mim, a minha filha Cátia. Quando precisamos, elas surgem. É maravilhoso. Não, ela disse, Dona Heloísa é tão educada que ela nunca esqueceu aquele primeiro contato, através do celular dela. E qualquer hora ela precisa me dar um tchau. Eu já disse a ela, né? É porque eu já disse à senhora, para mim eu já estou me acostumando, mas para ser Heloísa Pires, filha de Herculano, é uma entidade à parte, é uma deidade. Ainda bem que ela não me conhece, às vezes é melhor. Obrigada, querido. Obrigada. Um abraço. Obrigada pela notícia da Martinha. Fiquei feliz, feliz, feliz. Obrigada. Um abraço na Cátia também aí. Beijão. Parece.